Gente, eu vou fazer um resumo. Não vou destacar um texto propriamente dito agora, porque eu vou ler muitas outras coisas, mas eu vou fazer um apanhado aqui. Desde que nós começamos a série de Vida Abundante, isso foi em outubro, e eu tenho um testemunho muito lindo aqui, muito rápido. Na verdade, a gente tem muitos testemunhos, mas tem uma jovem querida, doce, serve a nossa juventude, serve aos adolescentes, serve os jovens, serve a igreja. Ela é muito doce. E me toca muito quando os jovens buscam essa experiência e têm essa experiência. Ela tinha um sonho de trabalhar em um determinado lugar, em um escritório. E tudo era difícil, não é possível, não tem como, que condição, de que forma, como é isso, não dá para você, onde já se viu, é muito difícil chegar lá e tal. E ela passava na frente desse escritório e dizia, um dia eu vou trabalhar nesse lugar. E o Senhor vai me honrar nesse lugar. E ela precisava fazer uma aplicação para poder entrar nesse escritório. Não tinha o dinheiro da aplicação, não tinha como fazer o investimento da documentação que eles precisavam. E nós começamos a série de Vida Abundante lá em outubro do ano passado. E aí ela disse assim, pastor, eu preciso compartilhar com o senhor. Porque quando o senhor ministrou que a primeira oferta, eu falava das primícias, que a primeira oferta santifica as outras... Eu olhei na minha continha, tadinha, e eu tinha $100, pastor. E eu só encontrava trabalhos com 12, 13 dólares a hora. Eu disse, Senhor, tu vais me dar um acima de 19 a hora. E vou trabalhar bem, vou trabalhar naquele lugar, naquela... Beleza. Mas se ela encontrasse por uns 14, ela disse que aceitava. Mas ela colocou no coração dele, ela disse, pastor, era todo o dinheirinho que eu tinha. Meu pai não pode me dar muito. Mas quando o senhor falou que a primeira oferta santifica as outras, queimou no meu coração. Eu disse, essa oferta vai santificar as outras. E então, pastor, naquele dia, eu ofertei todos os $100 que eu tinha. Pastor, o escritório me contratou. E eu não precisei pagar nada do que eu esperava. E eu fui para lá tentando ganhar umas 14 horas, uns $14 a hora. Pastor, o escritório olhou para mim e falou assim, olha, a gente só está podendo pagar 20. Ela disse, tá bom. Eu me sujeito. Jovem, gente, jovem, crendo na palavra que vem do altar. Agora imagina o que ela vai transferindo depois para os seus relacionamentos com Deus. Então escute, desde que nós começamos a falar sobre vida abundante, eu tenho sido intenso nas verdades bíblicas de Deus, que são verdades bíblicas de princípios fundamentais que garantem a ação de Deus, o favor de Deus, nessa nossa relação de entendimento quanto à generosidade. Comecei falando sobre o ato de dar, que estava em Deus. Também transicionei falando sobre a administração. Falei sobre o que realmente significa ter uma vida abundante nesse relacionamento com Deus. E eu quero mostrar alguns princípios mais aqui e destacar um em particular, que se você for fiel na aplicação destes princípios, eles irão produzir resultados poderosos e eu não tenho medo de dizer resultados que irão garantir estabilidade de Deus para a sua vida. E eu estou falando sim de estabilidade financeira. Não só para você, mas para toda a sua família. E por que nós escolhemos esse tempo? Veja só, se fosse estratégia, querer comover ou ganhar o maior número de pessoas, eu podia ter estrategicamente criado um ambiente, porque eu sei fazer isso, criar um ambiente devocional estratégico aos domingos e pregar a vida abundante, para que o maior número de pessoas possa, mas não é essa a ideia. Domingo agora nós tivemos até os testemunhos que chegaram, 26 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Até agora os testemunhos que chegaram. Então domingo é um outro ambiente, um outro tempo. Esse é o nosso momento agora. Agora, o que eu estou ministrando como princípio, como fundamento, é sim estabilidade financeira na sua relação com Deus. Eu não estou falando de ostentação financeira, mas estou falando de estabilidade. Porque se não fosse essa a intenção, não haveriam tantos momentos na Bíblia em que Deus nos chama a atenção quanto à administração, quanto à generosidade, quanto ao ato de dar, quanto ao exercício de misericórdia, de estender a mão, de olhar para o próximo, de compartilhar, de fazer share, de chamar as pessoas para compartilhar daquela oportunidade, etc, etc, etc. Então,
isso é bíblico e eu preciso, como pastor nesse tempo, orientá-los a respeito do fundamento e do propósito de Deus aqui. Se não fosse esse o objetivo final, o objetivo de estabilizar você financeiramente na sua relação com Deus, a Bíblia estaria completamente vazia disso. Então, que seja o que Deus quiser e ao Deus dará. Não. Deus é um Deus que chama os seus filhos à responsabilidade e à administração financeira com entendimento daquilo que Ele espera de nós. Né? Eu sei que quando nós falamos de investimento, finanças, economia, a gente está passando um tempo muito difícil. Estamos vivendo um abalo no mundo todo. Esses dias o Natan compartilhou comigo uma coisa, um vídeo muito interessante, onde a pessoa que falava nesse vídeo trazia dentro da história todos os conflitos e todas as transformações no mundo. Revolução, reforma, economia, mudança de pensamento. Então, a cada 250 e 250 anos, há uma forma de movimentação no mundo. De 84 a 84 anos, há outro tipo de movimentação econômica no mundo e social, inclusive. E de 24 a 24 anos, é um outro tipo de movimentação. O ano de 2022, essas três movimentações, curiosamente, elas se encontram em 2022. Se encontra em 2022, é onde tem bolha, quebra, alteração econômica, instabilidade no mundo, especulação, inflação que estoura para todo quanto é lado, e a gasolina está lá em cima, e as coisas estão caras. Lá em casa nós temos o costume de fazer compras mensais, igual coisa do Brasil, mas fazia muito tempo que a gente não fazia compra mensal. Então a gente só vai lá e pega o que precisa e gasta muito pouco, enfim. Minha esposa falou, eu preciso comprar produto de limpeza para casa. Aí fomos procurar o lugar mais barato. Estavam, em média, 2 a 3 vezes mais caro do que um ano atrás. Aí a minha esposa falou, amor do céu, está tudo muito caro. Então, eu sei que para algumas pessoas vir num ambiente como esse, ouvir sobre vida abundante, e pegar jornais e tantas declarações que você tem, tantas fontes de informação, e ver que existe um sistema econômico mundial instável, guerra na Ucrânia, ameaça da Rússia, sabe lá o que vem da China e o que mais por aí, e o que está passando na cabeça do Biden, o que vai ser feito, como vai ficar essa economia que foi tão poderosa e tem se tornado poderosa durante tantos anos, a economia americana. Tem especulação de todo o fim do mundo. A China quer que o dinheiro dela seja a base econômica para todo o resto do mundo. Aí você diz assim, pastor, nós estamos vendo ao redor do mundo uma crise sem precedentes. Só que tem um detalhe. Deus não é preso pela crise no mundo. Deus não é preso pelo que os homens fazem. Ele é Deus. E Ele tem um compromisso com os seus filhos. Ele tem um compromisso com a sua igreja. E a nossa base de relacionamento com Deus é confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Terminou o dia, não conseguiu resolver o que você queria resolver, vá dormir. Vá dormir. A Bíblia diz que até enquanto o justo dorme, Deus trabalha. Até enquanto o justo dorme, Deus está trabalhando por ele. Essa é a nossa base de relacionamento com Deus, é confiança. Agora, preste atenção. Os estudiosos de todo esse cenário econômico, financeiro, enfim, o que se entende é que você precisa olhar para o passado, quando envolve economia, finanças, cálculos, matemática, o que os especialistas dizem? Você precisa olhar o passado e entender que, à luz da economia e das finanças, o passado não determina a semelhança ou a igualdade quanto ao futuro. Então, só porque em algum momento houve uma ligeira estabilidade, não significa que vai ser assim para sempre. Daí essa coisa de, a cada tempo, uma desestabilização econômica. Então, quando você olha para o passado, o desempenho financeiro do passado, com toda a sua carga tributária, com toda a sua instabilidade monetária, não significa que você vai ter no futuro uma repetição daquilo. Então, você vai estar sujeito a processos.
É muito interessante que a Bíblia já se antecipava nisso de uma outra forma. Ela dizia assim, ó, que a nossa relação com Deus é de glória em glória, de fé em fé. Quer dizer, a movimentação de ontem não é a movimentação de hoje. Ela evolui, ela cresce a cada tempo. Agora, a nossa fé e a nossa base de fé está em Deus. Então, a minha convicção e a minha esperança, e é isso que eu quero passar para vocês, é que quando nós colocamos na prática os princípios que nós estudamos, nós podemos sim ter uma esperança com relação ao futuro, porque em Deus não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã e eternamente. Então, se alguma coisa na linha do tempo e da economia dos homens não for o que a gente esperava, nós temos sim a esperança de que Deus estará lá para nos surpreender e para nos manter em segurança. Você acredita assim? Diga glória a Deus. Aleluia. Está incerto, está difícil, não consegue fechar as contas, os cálculos não são os melhores? Ok, ainda assim tenho Deus. E a minha esperança é Deus, e o meu coração está nele. Bendito seja o nome do Senhor. Então, por que eu faço uma série? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Uma série de 5 meses falando sobre quem Deus é, o que Deus faz, o que fez, o que faz, o que ainda vai fazer. Por que eu tenho essa certeza, essa convicção? Por que eu posso dizer, se você se mantiver fiel a princípios e fundamentos de administração, doação, compartilhar de Deus, eu garanto estabilidade financeira para você e para a sua família, porque Deus é fiel sempre. Deus é fiel sempre. Bendito seja o nome do Senhor. E isso me dá paz. Deus não está sujeito à economia, à movimentação do mundo. O desempenho de Deus de ontem será o desempenho de Deus hoje e será o mesmo desempenho de Deus amanhã. E quando você achar que ainda não é o suficiente, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu o coração do homem, ainda está preparado para aqueles que confiam, que amam, que descansam em Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Porque a Ele seja a glória para sempre. Por isso que eu sou intenso em falar sobre isso. Porque a gente tem que crer, a gente tem que acreditar. A nossa base de relacionamento com Deus é confiança. Eu preciso sempre lembrar a você, Deus não está atrás do seu dinheiro. Ele busca o seu coração. Simples assim, Ele busca o seu coração. E se for necessário, ter que passar por cima do seu tesouro para encontrar o seu coração, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele te ama tanto que Ele não vai permitir que nada lhe tire desse acesso que Ele deseja ter ao seu coração. Todas as vezes que nós oferecermos ao Senhor o nosso coração de forma generosa, sem medida, para que Ele o possua e que seja todo dele, Ele nos visitará com bênção sem medida. Escute o que eu estou te dizendo, guarde isso. Ele nos visitará com bênção sem medida. Olha o que a Bíblia diz. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 16, e o versículo de número 9. Guarde isso no seu coração. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 16, e o versículo de número 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos procuram por toda a terra. Os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração perfeito lhe pertence. Então, Deus está disposto a procurar, garimpar, passar por cima de qualquer outra coisa que se tornou tesouro para nós, para encontrar o nosso coração. E a Bíblia diz que Ele procura, os olhos de Deus estão vigilantes. Deus procura corações generosos. Deus, porque coração perfeito são corações perfeitos são corações generosos. E por que Deus procura esses corações perfeitos? Para lhes confiar riquezas e recursos.
Então, Senhor, o que está acontecendo comigo? Ele está procurando um coração todo dele. Ele está procurando um coração totalmente rendido a Ele. Ele está procurando um coração perfeito, perfeito para com Ele, rendido a Ele. Os olhos procuram para que Ele possa fazer desse coração um ambiente de riqueza, um ambiente de recurso. E olha, eu acho interessante o versículo 9, se você quiser olhar de novo. Os olhos do Senhor estão atentos, procurando alguém. Os olhos do Senhor estão atentos, procurando alguém. E como é que Deus precisa procurar alguém? Se Ele tudo vê, se Ele tudo sabe, se Ele está em todos os lugares. Como que é complicado? Que situação é essa que Deus precisa procurar? Porque quando você procura, é porque não está achando. Então, se chegou o ponto de Deus ter que procurar, é porque está difícil encontrar. Está difícil encontrar um coração generoso, que o sirva, que seja todo dele, que ele possa confiar riquezas, provisão, fartura, abundância, porque sabe que servirão também prioritariamente seu reino, servirão sua vontade, o estabelecimento do seu reino para a glória dele. O que significa procurar corações perfeitos? Segundo a minha versão, eu gosto dessa versão de 1860, eu prefiro a versão mais antiga da Bíblia. Diga comigo assim, corações perfeitos. Diga, corações perfeitos. Agora diga assim, significa administradores fiéis. Que administram fielmente o recurso de Deus, que administram fielmente, com liberalidade, o bom depósito de Deus. Porque aquele que é um administrador fiel, por um coração generoso, por um coração perfeito, que administra com fidelidade, é por intermédio destas pessoas que o Senhor consegue direcioná-los para investimentos estratégicos, porque Ele sabe que aquilo pertencerá ao Senhor, aquilo servirá ao Senhor. Não, fica tranquilo, eu tenho 5 lojas, mas a próxima loja que eu abrir servirá integralmente à obra de missões. Não, eu vou construir 80 casas essa semana, eu vou construir 80 casas esse ano, mas fica tranquilo, dessas 80 casas, 8 eu construirei para servir ao Senhor. Então Deus vai te dar 160, Deus vai te dar um sítio completo para que a sua companhia assume. Pastor, isso é impossível de acontecer. Ele procura corações que administrem com fidelidade. Ele sabe, gente. E eu passei por vários momentos aqui explicando como o nosso coração é roubado e priorizamos coisas. Gente, chegaram... Jesus, como é que a gente chama a atenção de Deus? A gente diz assim, ó amantíssimo, santíssimo, poderosíssimo, intocável, Pai das luzes, aquele que habita em luz inacessível. Jesus, não. Diga assim, ó, Pai nosso que está no céu. Chama Ele de Pai que a chave vira. Então Ele quer que a gente pense em Deus como Pai. Olha para o seu filho, que às vezes por não estar orientado, quando pequeno tudo bem, agora imagina ele crescendo e ele simplesmente desprezando financeiramente, gastando desnecessariamente, sendo fútil nas suas compras e investimentos, esbanjando, deixando se perder. Você não fica irritado com isso? Meu filho, você não tem ideia. Meu filho, para que esse banho de 30 minutos, meu filho? Isso tem água, isso tem gás, isso tem aquecimento. Não faça isso, meu filho. Meu filho, por que essas luzes desnecessárias? Por que isso? Deus olha do céu e diz assim, por que isso, meu filho? Por que isso, meu filho? Por que isso? Eu preciso de um coração perfeito, um administrador fiel e não fútil. Por que isso, meu filho? Por isso que Deus se revela como o Pai, porque a relação é muito próxima. É muito próxima. Um passo que não precisava dar, uma compra que não tinha que fazer, um investimento que não era o momento, alguma coisa que não precisava ter feito, e aí vem um desespero. E eu falei recentemente sobre a necessidade que as pessoas têm de fazer a promessa de Deus acontecer a qualquer custo. Todas as vezes que você tiver que explicar e justificar para as pessoas que aquilo que você está fazendo é o que Deus te mandou te fazer, e todas as vezes que Deus precisar que você advogue por Ele, não é de Deus, e você está no tempo errado. Simples assim. O tempo de Deus acontece.
o tempo de Deus acontece. Por que você está fazendo isso, irmão? É porque Deus prometeu, é porque Deus falou, é porque Deus disse, então tem que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E dali passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, está no mesmo lugar, sem expressão, sem crescimento, sem significância, e aí tentando justificar. É tudo no tempo de Deus. E Deus olha do céu e diz, pois é, se fosse no meu tempo, poderia durar 1 ano, mas seria melhor do que 5 seu perdido. Tem alguém aí, gente? Sei lá. Não sei se eu deixo assim, digo e pego. Receba, pega, receba, pega, receba, pega. E deixa você doido, que você recebe e pega. Todas as vezes que você precisar advogar por Deus o seu tempo, está errado. Você não tem que se explicar se você está fluindo no tempo de Deus. Aleluia. Pega! Você não tem que se explicar. Por que aconteceu? Por que não aconteceu? Por que foi? Por que deixou de fazer? Você está advogando para Deus. Você tem que estar dando muita satisfação para Deus. Está no tempo errado. Flui naturalmente. E isso funciona em todas as áreas. Deus é Pai. É que é difícil entender. E eu posso dizer pela experiência. Posso dizer pela experiência. Vamos calcular os 22, levamos 30 anos para chegar nessa promessa. 30 anos para chegar nessa promessa. 30 anos. E nunca havia passado na nossa mente, mesmo conhecendo o pastor Zé Carlos Imabra há tantos anos, nunca tinha passado. Nunca. Eu ouvi até coisas como, por exemplo, não, já estava tudo esquematizado, estava fechado já. Não, o pastor Zé Carlos está vendendo a igreja, ele está comprando, está negociado. Vendendo a igreja, comprando, gente. Ô povo idiota. É tudo idiota esse povo que acha que pode ficar justificando promessa de Deus. Ninguém comprou nada, ninguém vendeu nada, não tinha esquema nenhum. Eu cheguei aqui do nada, sem nada, fui parar em Salgo, na casa do pastor Rogério, sem rumo. O pastor Zé Carlos um dia soube que o pastor Benhur está por ele. Liga para ele. Ligou, pediu para vir. Como é que você está, meu filho? Tudo bem? Abriu o coração dele. O tempo passou, entendo que a igreja precisa de um tempo novo. E Deus me mandou falar com você porque você carrega uma história. Qual é a sua história? Quando eu contei a história do pastor Zé Carlos, ele falou, vai lá em casa contar para mim e para a Salvelina. Eu quero que a Salvelina ouça a sua história. Quando eu contei a história que a pastora Salvelina começou a chorar, olhou para o pastor Zé Carlos e falou assim, Zé Carlos, Deus não esqueceu de nós. Faz o que você tem que fazer. Aí veio o sinal. Pastor, pastorei a igreja. Pastorei a igreja. 30 anos levou. 30. Porque é melhor 1 ano na promessa do que 10 anos batendo a cabeça, atrapalhando o serviço dos outros e tentando que explicar. Deus me mandou fazer, Deus mandou fazer, Deus mandou fazer, Deus mandou fazer. Tem alguém aí, gente? Os olhos do Senhor procuram administradores fiéis, porque é para estes que Ele confia recursos do seu reino. Então não adianta ser bonitinho, bonzinho, ajeitadinho. Nenhuma, eu vou falar a partir disso aqui agora, nenhuma credencial, habilidade, coisinha inteligentinha que se faz, nada vai superar. Nada vai ser suficiente, nada vai ter relevância se você não for primeiro um adorador. Em qualquer ambiente é preciso ser um adorador. E é aqui que vai se desenvolver toda a ideia desse nosso último dia. Quando nós servimos ao Senhor em tudo que fazemos, no exercício da nossa generosidade, contribuindo, ofertando, cultuando, seja o que for, nós estamos sendo colocados no princípio da adoração. Quando você e eu entendemos que tudo que fazemos está envolto na esfera da adoração, quando nós tocamos a Deus, quando nós acessamos a Deus pelo caminho da adoração, Ele nos acessa de volta. E algumas pessoas não entendem, porque nós estamos numa movimentação, e aí então há um acesso pela adoração que nós exercemos para tocá-lo. Quando nós tocamos a Deus pelo caminho da adoração, Ele nos toca de volta.
Por isso que eu digo, irmãos, responda o altar. Aplauda, celebre, cante, salte, adore, levante as mãos, responde, canta as músicas, declare, use a sua voz, usa seu fôlego, deixa o som sair de você, celebra. Porque quando você o acessa pela adoração, ele te devolve nesse ambiente de adoração. Ele te devolve o mesmo toque, ele devolve para você. Quando a gente doa, quando a gente exerce generosidade, quando nós adoramos, quando nós servimos, em todo tempo nós estamos adorando a Ele, oferecendo a Ele. E a atitude de adorar é oferecer a Ele o nosso coração. E uma das mais antigas, entre muitas, mas uma das mais antigas armadilhas de Satanás é roubar o nosso coração e fazer com que a gente fique de olho nas bênçãos e não no Deus da bênção. Que a gente fique de olho nas mãos de Deus e não na sua face. Que a gente coloque tudo que a gente faz, tudo é um posto de interesse. Vou no culto porque eu preciso de alguma coisa, vou orar porque eu preciso de alguma coisa. Tem gente que vai à presença de Deus com uma lista de supermercado. Ou então para ensinar Deus ser Deus. Tu não estás vendo? Onde é que tu estavas? Até quando, Senhor? Entendeu? Meu Deus. Deus está na frente, ele trata. Mas ele fica ali, ó, pimip. Abriu o sinal, Jeová. Pimip. Essa relação é muito estranha. E o diabo quer roubar o nosso coração, porque ele quer que a gente coloque os olhos na bênção. Então toda a nossa relação com Deus se baseia em interesse. Ah, não estou legal, já estou meio tristinho assim, não estou muito fim de adorar. Você não adora porque você está bem, você não adora porque você está feliz. Você adora porque você pertence a Ele. 1 Coríntios 3:9, foste comprado por bom preço. Não pertences mais ao diabo, mas a Deus. Portanto, adorai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mas o diabo te convenceu de que toda aquela administração mal feita gerou em você tanto problema. E o Senhor diz, não virá sobre vós carga, senão humana. Senão humana. Porque se contudo vier a tribulação, eu providenciarei o escape. Se vier a tentação, a tribulação, se vier a luta, se vier a prova, se vier, além do que possais suportar, eu providenciarei um escape para você. Mas prepare para administrar as suas confusões humanas. Percebe? Quando vamos à presença do Senhor, a gente é tendencioso a levar os nossos conflitos em adoração. E não é isso. O Senhor quer o nosso coração independente da dor. Esse é o mistério da fé. Você tinha todas as razões para se calar. Você escolheu adorar. Aleluia. Você tinha todas as razões do mundo para ficar em casa. Você escolheu vir. Você tinha todas as razões do mundo para não levantar as mãos. Você escolheu levantar e adorá-lo. Porque está doendo em você. Mas quando você levantou as mãos, você deu um testemunho para alguém do seu lado dizendo, levanta também. E adora também. E celebra também. Então você tornou o ambiente da adoração e o corpo mais forte, porque na sua dor você adorava. E quando você o acessa pela adoração, você recebe de volta o toque no ambiente da adoração. Diga graças a Deus. E é aqui que então eu começo a concluir dizendo que tudo aquilo que nós oferecemos ao Senhor como adoração, se não queimar no nosso coração, primeiro perdemos o tempo. Vou falar de novo. Se tudo aquilo que oferecemos ao Senhor como ideia, imagem de adoração, não queimar no nosso coração, primeiro perdemos o tempo. Por isso que muita gente vem, até que participa legal. Gosta da banda, os louvores foram massa, que louvor massa. Mas saiu sem romper. Por quê? Não queimou no seu coração a adoração. Seja a resposta ao altar, cantando, adorando, ofertando. Se a oferta não queimar no seu coração, ela não tem cheiro para Deus. Ela não tem importância.
Quantos aqui lembram quando eu falei rapidamente sobre o tabernáculo? Eu falei sobre a movimentação da glória de Deus no tabernáculo. Lembra? Beleza. Quando você olhava para o tabernáculo, tinha ali as primeiras cortinas de entrada, cerca de 60 colunas. Passava pela primeira porta do tabernáculo, onde tinha as cores que representam o evangelho, vermelho, azul, púrpura e branco, linho fino. Passava pela primeira porta, tinha um linho fino que quando te tocava dizia perfeição. E o primeiro móvel que se encontrava era o altar de sacrifício. Ali estavam os 4 chifres. O animal deveria ser morto, a carne morta, o sangue derramada. O sangue escorria pelos chifres, pelo altar e caía. Era recolhido numa bacia, colocado do lado. O sacerdote se limpava, pegava essa bacia de sangue, entrava no lugar santo. Do lado direito, mesa de pães asmos, cheiros doces e gosto amargo. Do lado esquerdo, candelabro dourado. Na frente, o altar de incenso. Ele derramava o sangue no altar de incenso. Pegaram ou não? Não tem nada que vai cheirar bem na presença do Senhor se não morrer primeiro. Agora, aqui está o segredo. Tudo o que fazemos no nosso culto, adorando, cantando, tocando, ministrando, pregando, ofertando, contribuindo, exercendo generosidade, se não queimar primeiro no nosso coração, não serve. Sabe como que a Bíblia chama isso? Fogo estranho. Fogo estranho. A Bíblia diz que o altar de incenso que ficava dentro do lugar santo, ele era feito de madeira de acácia, que fala da incorruptibilidade, mas aponta para a humanidade de Jesus, revestida de ouro, que fala da sua divindade. Ok? Então, o sacrifício acontecia no altar, a morte e o derramamento do sangue acontecia no altar do sacrifício. Esse altar de sacrifício tinha um fogo sobrenatural que o acompanhava. Quem acendeu esse fogo? Deus. O carvão, a brasa de carvão do altar de incenso, acendia o candelabro dourado. E o incenso gerado do candelabro dourado vinha do fogo aceso no altar de sacrifício. Então, quem é que acendia esse fogo no altar de sacrifício? A Bíblia diz que foi o Senhor quem acendeu. E 2 vezes por dia, de manhã e de noite, os sacerdotes deviam queimar no altar de incenso aquilo que vinha como sangue representado do altar de sacrifício. E ir ao altar de sacrifício, ir ao altar de incenso, era 2 sentimentos: era um privilégio e um perigo. Então os sacerdotes lançavam sortes para ver quem iria, porque se Deus falasse e havia pecado, morria. Então era um privilégio ir, manter o incenso aceso, mas era um perigo. Porque quando o sacrifício era feito e o incenso subia, Deus descia entre os véus para dizer: perdoa esse pecado, ou não perdoa. A partir dali já morria o sacerdote, tinha que arrastar e tirar ele para fora. E assim por diante, de uma forma bem resumida. Então era considerado uma honra, mas era considerado também um perigo. Os sacerdotes tentavam tirar para o ímpar, para ver quem é que ia. Ele se sentia privilegiado, mas ele se despedia da família, porque ele sabia que alguma coisa podia acontecer. Ali naquele altar do incenso, bem no meio, que representa a adoração, era onde Deus disse que viria para falar com o seu povo. No meio daquela fumaça. E nesse ambiente, foi exatamente nesse ambiente que Gabriel desceu e falou com Zacarias a respeito de João Batista. Foi aqui que Deus veio e falou com ele. Então, o que o altar de incenso representa? O altar de incenso representa a queima da adoração, da oração apaixonada. Que para subir o cheiro, tem que queimar por baixo. O incenso era uma mistura de ervas que cheiravam mal. Elas cheiravam mal.
Então colocava-se sobre a brasa, o fogo exalava fumaça. Pelo fogo o mau cheiro saía. E Deus recebia. Fogo que tinha sido trazido do altar de sacrifício. É por isso que não existe avivamento e nem Pentecoste sem a cruz. É fogo estranho. Toda oração fria, toda oração sem paixão, sem graça, toda adoração vazia, sem compromisso, sem foco, sem coração queimando, é tempo perdido. Minha esposa não gosta que eu falo isso, mas às vezes eu perco a cabeça. Era melhor não ter vindo. Você está atrapalhando as pessoas, porque não está queimando. Quando você vem para um ambiente de adoração e você não traz o seu coração queimando para aquilo, isso equivale a você pegar um monte de lixo fedido e jogar no ar assim, ó. O cheiro é ruim, porque tem que queimar por baixo do seu coração. Tem... Só tu és santo. Aí a fumaça sai. Só tu és santo. Queima. No I want like you. Não, não. Tu és santo. Tu és santo. Irmão, vai para casa, irmão. E deixa em paz. Sai de perto de mim. Não, pastor, mas é fácil fazer. É fácil fazer? Tá. A Bíblia diz que Deus mandou o fogo do céu. Nadab e Abiú vê de longe. Rapaz, demora muito para descer esse fogo aí. Olha que rito. Vou fazer o seguinte: pegaram 2 isqueirinhos, cada um com um bique. A gente acelera o processo do fogo. Ah, pelo amor de Deus. Aí a gente acha que a performance vai acelerar o processo do fogo. Não há performance. Pode cantar, pode tocar, pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser o rei, o bicho da goiaba, seja o que for. Se o coração não for de adorador, é fogo estranho. É fogo estranho. Você já frequentou a igreja que parece que as pessoas estão forçando a barra? Vai lá, irmão, dá glória. Vai, força a barra, e força a barra. E aquele eco vazio. Não, pega o pandeiro que agora vai. E o fogo pega, a gente pega de novo, e despega, pega de novo, e vai. E 1 hora, e 2 horas, e 3 horas, e 4 horas de forçação, para ver se dá uma fumacinha magra no final. Pelo amor de Deus! É a mesma coisa. Pegar uma oferta e trazer. Pega aí, Senhor. Se não queimou o seu coração, perdeu o seu tempo. Perdeu o seu tempo. Tem que queimar, é fogo estranho. Agora eu vou impressionar, tá vendo? $1 milhão para o Senhor. Queimou o seu coração? Não vale nada. Nada. Não vale nada. Aí Jesus diz: vê aquela viúva, como queima o seu coração. Por que, Senhor? Porque todos trouxeram do que sobrava, mas o coração dela queimou de tal forma que ela trouxe tudo que tinha. Toda falsa adoração equivale a um assassinato. É cheiro mau. E o Senhor não recebe, porque isso é fogo estranho. Seja adorando, aplaudindo, cantando, seja o que for. Se o que a gente faz não tem paixão e não queima, é tempo perdido. Deus não recebe. Se aproximar de Deus, vir para o culto só porque tem interesse em alguma coisa, com uma lista de exigências. Se tu não fizer, eu não volto. Se tu não me dá, eu não sou.
Eu não estou dizendo que você não pode, diante do Senhor, em circunstâncias específicas, dizer: Senhor, eu creio que Tu faz. Agora, se até nisso tem que ter fogo, até para você chegar diante de Deus e dizer: Deus, Tu estás vendo isso, até isso tem que ser de um coração que queima em intimidade, que queima em ambiente secreto com Ele, que é conhecido por Ele, no teu quarto com a porta fechada, e Ele diz: vem aqui que eu te honro do lado de fora. Entra no quarto, fecha a tua porta, queima o teu coração na minha presença. E às vezes você me diz: pastor, como é que funciona isso? É simples. Qual é o modelo? Qual é o exemplo? Como é que eu identifico um coração queimando? Quando foi a última vez que você orou e o teu coração queimava tanto que as tuas palavras foram essas: Senhor, tudo aquilo que te odeia, eu odeio. Senhor, me mostra aquilo que não te agrada e eu deixarei de fazê-lo. Senhor, me mostra aquilo que não te honra e eu deixarei de praticá-lo. Quando foi a última vez que o seu coração queimou por alguém, queimou por pessoas, ao ponto de sentir a dor e dizer: Senhor, muda o cativeiro dessa gente? Quando foi a última vez que o coração queimou e que você se tomou de ira pelas ações de Satanás e começou a repreender no mundo espiritual: demônio, saia da minha casa, saia da minha família, saia do meu casamento, saia desta cidade, saia desta empresa. Senhor, eu tenho ódio destas ações do inferno, eu as repreendo agora. O meu coração queima em autoridade, e não fazendo concessões. Se não queima, não tem cheiro de adoração. Se o nosso coração não queimar, a pregação não vai ter sentido. As pessoas não serão alcançadas com o propósito da mensagem. Se o coração não queimar, a música pode ser boa, os músicos podem ser bons, mas não vai passar do teto. Se o nosso coração não queimar, não adianta, a oração é ineficaz. Não haverá fogo da presença de Deus, porque a gente está orando por mecânica, por repetição, por costume. Fecha os teus olhos por alguns instantes. Quando foi a última vez que você orou e disse: Deus, mostra para mim tudo o que te entristece em mim. Mostra para mim, Senhor, tudo aquilo que te entristece em mim. Quando foi a última vez que você orou e disse: Senhor, por que o meu coração não está queimando hoje? Quando uma pessoa diz que não consegue ouvir a voz de Deus, é porque ela nem sequer conseguiu chegar perto do lugar santo. Lugar santo fala de intimidade, lugar santo fala de intercessão sincera, lugar santo fala de iluminação, lugar santo fala de revelação de quem Deus é. Quando nós chegamos diante de Deus pelo processo do lugar santo, porque o coração está queimando, Deus nos conhece, Deus nos reconhece, e fica claro que nós respeitamos o processo para chegar ali. Aleluia, 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 aleluia. A nossa carne é uma luta constante contra Deus.
É preciso estar vigilante, porque tudo que Deus faz, em algum momento a nossa carne vai tentar falsificar. É por isso que um dia você chega aqui com o coração queimado e Deus te toca de uma forma poderosa. Aí no outro dia você não está queimando tanto assim, o seu coração está um pouco meio para lá, mais para cá. Aí você acha que Deus tem que fazer na mesma intensidade. É aqui que começa a revelar o que Deus não mostrou, começa a profetizar o que Deus não falou, começa a se mover e a pular numa movimentação que Deus não está fazendo. Eu não acredito que Deus não use as pessoas, pelo contrário, Deus usa as pessoas, mas existe, na grande maioria das vezes, as pessoas querem usar a Deus, porque tudo aquilo que Deus faz, a nossa carne é tendenciosa em falsificar, em querer copiar. Por isso o nosso coração precisa queimar. E quando é que o nosso coração precisa? Quando a gente está escondido no ambiente de intimidade dele. Aí você não tem necessidade de defendê-lo, explicá-lo ou justificá-lo de qualquer coisa, porque a paixão por Deus é diferente. Toda oração genuína, ela está sendo incendiada por Deus, porque caiu pelo fogo do sacrifício, vai para o altar de incenso, a brasa, o arrependimento sincero, a carne que se rendeu, está dando fogo para que a fumaça suba. Oh, gente, tem alguém aí? Pelo amor de Deus. Tudo aquilo que em um ambiente de adoração for artificial será abominação diante do Senhor. Porque o fogo do homem busca sustentar obras de homem. É por isso que você diz assim: como acabou? Como acabou? Fogo de homem acaba. Fogo de Deus não acaba. Fogo de Deus não acaba. Porque o fogo de Deus precisa estar queimando. 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 E o fogo de Deus é sustentado pela intimidade dos seus filhos com Ele. O que significa sustentar o fogo de Deus pela intimidade com Deus? Exercer generosidade. E aqui nós fechamos a série de vida abundante. Nada, 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 nada que venhamos fazer, se não tiver o fogo de Deus nos queimando, é tempo perdido. Um dos grandes pregadores da minha geração, ele dizia assim para mim: Benhur, nunca pregue cansado, será artificial. Nunca pregue. Um dia eu cheguei para um grande homem de Deus e perguntei para ele assim: como é que eu faço para pregar igual o senhor? E naquele dia eu não podia ver ele pregar, porque eu não tinha folga no trabalho. Eu fui fazer um exame de endoscopia, sem anestesia, sem ter nada no estômago. Doía de vez em quando, mas não tinha nada. Sem anestesia, porque se eu tivesse tomado anestesia eu não podia dirigir. Eu fui fazer, tá doendo. Vai ter que fazer, então faz. Com anestesia ou sem? Falei, qual a diferença? Com anestesia você não pode dirigir. E sem? Sem você pode. Falei, faz sem. Para ganhar um dia de folga, para viajar 180 quilômetros, para ver um homem de Deus pregar. Porque queimava em mim. Quase morri com aquele negócio dentro de mim sem anestesia. Cada vez que ele empurrava, eu senti tudo o que aquele coisa fez. Cheguei lá e falei para aquele homem: como é que eu faço para pregar igual ao senhor? Ele falou assim: comece orando 4 horas por dia, durante 30 dias. É um bom começo. Aí ele virou as costas. Aí eu fui atrás dele e disse: ei, mas e aí, o que acontece? Aí ele falou: no final dos 30 dias você vai começar a chorar muito. E eu falei: é mesmo? Por quê? Aí ele disse assim: porque vai doer os seus joelhos. E ele deu uma gargalhada igual você fez. Aí doeu os seus joelhos. Aí ele virou as costas e eu fiquei igual tonto, né? E ele, inteligente, virou as costas para esperar a minha reação. Ele virou as costas, parou e voltou e falou assim:
mas se prepare para ver o que ninguém vê. Aí ele foi embora. Tem que queimar de alguma forma. Não dá para aparecer aqui como se eu tivesse ido no Walmart no domingo de manhã. Não, é que eu tenho que ir no Walmart, mas antes eu vou passar na igreja, tanto faz. E chegar aqui, canta aí, gente. Traz fogo para mim, porque eu estou com muita vontade de sentir a presença de Deus. Nós já estamos bem mais maduros nesse tempo. Nossos domingos aqui, mas tem gente ainda que não entendeu o que a gente faz aqui. Não entendeu. Nosso coração precisa queimar. Queimar para adorar, queimar para cantar, queimar para orar, queimar para ofertar, queimar para exercer generosidade. Queimar. E se você dobrar os joelhos e começar a cantar e começar a dizer, e parece que não está bem, você diz: Senhor, o que precisa para queimar? Senhor, o que precisa para queimar? Senhor, o que precisa para voltar a queimar o meu coração? Senhor, o que precisa para voltar a queimar na sua presença? O que precisa, Senhor? O que está te desagradando? O que não... E Deus do céu está dizendo assim: está tudo bem, está tudo bem. Não, está tudo bem não. Tu és santo, tu és tremendo, tu és terrível, tu és grande, tu és maravilhoso, tu és alguma coisa está atrapalhando em mim, Senhor. Queima em mim. Ele vai queimar o seu coração. Sai de casa num domingo dizendo: Senhor, eu quero queimar na tua presença. Quero meu coração queimando. Eu quero orar queimando na tua presença. Eu quero saltar queimando na tua presença. Eu quero dançar queimando na tua presença. Eu quero exaltá-lo queimando na tua presença. Eu quero te servir queimando. Meu coração precisa queimar, porque eu sei que quando queimar, o cheiro do meu pecado não vai aparecer, a minha humanidade vai desaparecer, porque está queimando, Senhor. Fica de pé comigo um instante.